Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Hoje nós vamos começar o estudo dos gráficos, tá bom? Vamos lá? Gráficos são representações visuais de dados e informações numéricas que servem para facilitar a sua interpretação. As informações presentes nos gráficos são referentes a tudo aquilo que pode ser medido ou quantificado, normalmente apresentado em um paralelo entre qualidades e quantidades. A figura do gráfico ajuda a tomar o seu conteúdo mais lógico, fazendo com que a pessoa que o analisa consiga atribuir um significado ao teor dos dados de modo mais concreto. Por essa razão, os gráficos devem ser construídos com simplicidade e clareza, justamente para que possam ser autoexplicativos e de fácil compreensão. Atualmente, é essencial saber interpretar os diferentes tipos de gráficos, seja para o desempenho de determinada função, como para conseguir absorver informações úteis ao cotidiano. Veja alguns exemplos dos gráficos mais usados. A gente tem esse gráfico aqui que a gente chama de gráfico de coluna. A gente tem esse outro aqui que a gente chama de gráfico de pizza, ou a gente pode chamar ele também de gráfico de setor, que é o nome mais correto dele, na verdade, né? Gráfico de pizza é o nome assim mais genérico, ok? Gráfico de barra. A gente tem também aqui o gráfico de linhas e o gráfico de rosca, né? Que a gente coloca aqui algumas as informações de forma percentual também, mais ou menos da mesma forma que o de pizza. Vejamos agora alguns problemas envolvendo leitura de gráfico. O supervisor de uma agência bancária obteve dois gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários A e B. Esse gráfico aqui, ó, A e B, durante 2 horas e meia, tá? Foram que eles atenderam. E o gráfico 2 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários C, D e E, só que durante 3 horas e meia, tá? Então, esses dois funcionários foram analisados durante 2 horas e meia e esses 3 funcionários aqui foram analisados durante 3 horas e meia, ok? Vamos ver aqui. Observando os dois gráficos, o supervisor desses funcionários calculou o número de atendimentos por hora que cada um deles executou. O número de atendimentos por hora que o funcionário B realizou a mais que o funcionário C ele está vendo aqui, ó, o funcionário B, ele atendeu. Olha que essa coluna aqui mostra o número de clientes atendidos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. E aqui, ó, os atendentes, né, os funcionários A e o funcionário B. O funcionário B, ó, atendeu 25 pessoas. Em quantas horas? 2 horas e meia. Então, eu tenho que fazer um cálculo aqui para ver quantos atendimentos ele fez por hora, tá? E o funcionário C, ó, ele atendeu 21, um pouquinho mais de 21 aqui, né, na verdade. Só que foi em 3 horas e meia, né? 3 horas e meia. Então, olha a resolução. O funcionário B atendeu 25 pessoas em 2 horas e meia. Então, é 25 dividido por 2,5. Ele atendeu 10 clientes por hora. O funcionário C, 21 atendimentos em 3 horas e meia, né? Dividindo 21 por 3,5 igual a 6 clientes por hora. A diferença entre um e outro, a gente vai fazer 10 menos 6, né? A diferença é 4. Então, o funcionário B atendeu 4 pessoas por hora a mais do que o funcionário C. Ok? Olha o segundo problema aqui.
O gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo orgânico de duas famílias. O dia da família, o dia da semana que o gráfico mostra que as produções de lixo das duas famílias foram iguais vamos observar aqui. Aqui, nessa coluna aqui, nós temos nesse eixo aqui, nós temos a quantidade de lixo produzido, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ok? E nesse outro eixo aqui, eu tenho os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Olha, veja bem que na segunda-feira aqui, a família que está representada pela linha vermelha produziu apenas 1 quilo, né? Está entre o 0 e o 2, né? Então é 1 quilo aqui. E a produção de lixo da família que está representada pela linha azul aqui, o ponto está justamente em cima de 2, né? Então aqui ela produziu 2 quilos, enquanto a família da linha vermelha produziu 1 quilo só. Mas não é isso que ele quer, não. Ele quer saber qual foi o dia da semana que as duas produziram iguais, né? Então, a gente pode ver que a única interseção aqui, entre uma linha e outra, foi no domingo, quando as duas produziram 10 quilos de lixo cada, ok? Então, resolução. Repare que existe intersecção das linhas azul e vermelha apenas no domingo, onde cada uma produziu 10 quilos de lixo orgânico. Legal? Vamos para a próxima? Então, terceiro. O gráfico apresenta a distribuição de vítimas de trânsito no mês de julho de 2013, segundo o tipo de usuário da via pública em uma determinada cidade brasileira. Veja bem, esse gráfico aqui, vamos analisar ele. As colunas aqui mostram os tipos de pessoas que foram vítimas, né, que eram usuários da via pública, né? Então era o condutor do carro, o condutor da moto, o passageiro do carro, o passageiro da moto, o ciclista e o pedestre, tá? E aqui o número de pessoas que foram vítimas, né? 2, 4, 6, 8, 10 e cada uma na sua linha aqui. O que ele quer saber? O grupo que corresponde a 2/5 do total de vítima ele quer saber de todas as vítimas aqui, tem um grupo que corresponde a 2/5 das vítimas, né? O que eu tenho que saber então? Vamos lá? Vamos lá. Resolução. Analisando o gráfico, a quantidade de vítimas em cada grupo foi: então, condutor de carro 6, condutor de moto 24, passageiro de carro 3, passageiro de moto 14, ciclista 2 e pedestre 11. Total, somando tudo, tem 60 vítimas. Então, o total de vítimas lá é 60, né? E ele quer saber o quê? 2/5 desse total, quanto que é, né? Então, 2/5 de 60 é a mesma coisa que 60 vezes 2/5, né? Então, vai dar 120 dividido por 5, que é igual a 24, que corresponde aos condutores de moto. Veja bem, isso aqui nós já estudamos em classe, pessoal, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham aqui, dá uma voltadinha lá quando a gente está fazendo porcentagem, ok? Que é a mesma coisa, tá? Que é um método que a gente usa para fazer a resolução aqui. Então, 24 corresponde aos condutores de moto, não é? Quantas vítimas foram aqui? 24, ok? 24. Então, 2/5 do total de vítimas é o do condutor de moto. Vamos para quarto exemplo. A escola de Carlos promoveu uma Olimpíada de Matemática entre os alunos do ensino fundamental. Todos os 1.000 alunos participaram da Olimpíada, que utilizou os seguintes critérios de avaliação: ótimo, né? Os
super bem na prova, bom, né? Os que tiveram assim, um desempenho bom só, os regular e o que foram mal na prova, que é a parte ruim. Veja os resultados na tabela e construa um gráfico de setor, aquele de pizza, tá? Para representar o desempenho dos alunos. Vamos lá? Olha lá. Ótimo, foram 200 alunos. Bom, 600 alunos. Regular, 150. E ruim, 50. Total de todos aqui, 1000, como ele já tinha falado aqui em cima. Tá? Resolução. O gráfico de setor é construído dividindo a circunferência em regiões proporcionais aos dados percentuais. Em virtude da circunferência possuir 360 graus de ângulos, cada valor em porcentagem deverá ser associado à medida de um ângulo central. Observe como proceder. Ó. Tem 2 pontos aqui. O primeiro eu preciso transformar o número de alunos em porcentagem, certo? Olha, os que foram otimamente na prova aqui são 200 alunos, né? 200 de quanto? 200 de 1000, né? 200 de 1000. Quanto que é em porcentagem, então? Se é 200 de 1000, se eu cortar 0 aqui, é 20 cada 100, ou 20%. 20 dividido por 100, 0,2, 20%, tá? Os que foram bons na prova foram 600 alunos, né? 600 por 1000 ou 660 cada 100, né? Ou seja, 60%. 150 alunos cada 1000, ou seja, 15%. Ou 50 cada 1000, que são 5 por 100, ou eu posso até, se você for analisar, eu posso simplesmente fazer o seguinte, dividir 50 por 1000. Se eu dividir 50 por 1000, eu já caio aqui, 0,05, que eu sei que 0,05 é 5%. Tá? Então eu já descobri a porcentagem de cada gráfico aqui, cada setor do gráfico. Tá? Então, o ótimo é 20%, o bom é 60%, o regular 15% e o ruim é 5%. Agora, em segundo lugar, sabendo que a circunferência possui 360 graus, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar cada porcentagem em um ângulo correspondente. Tá? Por exemplo, o ótimo não era 200 alunos? 200 alunos não é 20%? Então, quanto que é 20% de 360? Né? Então, 0,2, igual aqui em cima, 0,2 vezes 360, dá 72. Olha aqui os bons aqui, 0,6 vezes 360, dá 216 graus. 0,15 vezes 360, que é 54 graus, e 0,05, que é 5%, vezes 360, que vai dar 18 graus. Né? Agora, para me construir, eu tenho que ter o quê? Uma régua e um transferidor. Né? Então, transferidor. Eu vou fazer o quê? Vou traçar aqui o círculo, né? E uma reta, semi-reta aqui, um raio, né? Que sai do meio aqui, do ponto central, até uma das bordas aqui, certo? Colocando aqui o transferidor justamente nessa reta aqui, eu marco 72 graus. 72 graus e vem até aqui. Então, eu traço uma outra reta aqui. Esse setor aqui é 72 graus, que corresponde a 20% dos alunos. Né? Eu não vou colocar aqui 72 graus de alunos, né, pessoal? Então, eu vou colocar o quê? Ótimo, 20% dos alunos. Né? Depois, com essa reta feita aqui, com esse raio feito aqui, eu coloco o transferidor aqui e marco quanto? 216 graus aqui. 216 graus é esse aqui, que corresponde aos 600 que foram bem na prova, certo? Então, eu não vou colocar aqui, né, 216 graus, né? Eu só vou pintar de uma cor e colocar aqui, bom, 60%.
que já vai ser compreensível que 60% dos alunos foram bem. Faço isso aqui com 15% e com 5% também, e está construído o meu gráfico. Legal? Muito bom. Gráfico de combinação. Ó, o gráfico de combinação é uma visualização que combina as características do gráfico de barras com as do gráfico de linha, né? Na verdade, eu tenho dois gráficos unidos aqui, por isso que chama combinação, né? O exemplo a seguir contém duas séries, as barras, que representam as vendas projetadas para cada mês, e a linha representa as vendas atuais para os mesmos meses, né? Então aqui, pessoal, é como se fosse uma empresa que ela projetou as vendas durante o ano inteiro. Então, a coluna aqui, ó, vermelha, são as projeções, né? Em janeiro, ela projetou que talvez ela vendesse o que aqui? 80 mil reais aqui, mais ou menos, né? Um pouquinho mais de 80 mil reais, né? E, na verdade, no gráfico de linha, mostra que ela vendeu um pouquinho mais, né? Que ela chega aqui a quase 90 ou a 90 mil reais, né? Que está entre o 80 e o 100, então é 90. Já em fevereiro, eles projetavam vender quase 100 mil reais, mas foi mal. Venderam o quê? 60 mil só. Olha aqui, né? Olha onde está. Então, esse aqui é um gráfico de projeção, que eles achavam que ia vender em tal mês, e depois a confirmação de quanto eles venderam realmente com a linha azul. Ok? Análise de um gráfico. A renda per capita é um indicador econômico utilizado para avaliar a situação econômica de um país. Ela corresponde à renda média da população de um país em um determinado ano ou período e é calculada por meio da divisão da renda nacional do país pelo número de habitantes que existem no país, né? O gráfico abaixo mostra a renda per capita da Argentina, Chile e Brasil, numa comparação desde 1950 até 2016. Olha bem, então. Aqui, ó, são duas colunas, né? Dois eixos, né? Esse eixo aqui, ó, que é o eixo que a gente chama de eixo Y, né? Tá falando o quê? De 25 mil, 20 mil, 15 mil, 10 mil. Isso aqui é em dólares, tá, pessoal? E aqui, ó, 1950, 52, 54, 56 e vai indo até 2016. Essa é a progressão, a linha vermelha é a progressão do PIB do Brasil, tá? Tá aumentando em dólares, ó. Em 1950, ela estava abaixo de 5 mil dólares, né? Hoje, ela está aqui, hoje não, 2016, né? Ela está aqui. O Chile, ela em 1950, ela já estava um pouquinho a mais de 5 mil dólares. E em 1950, a Argentina muito mais, né? Estava a quase 9 mil dólares aqui. Então, olha a linha, né? Observando aqui, né? O Chile dá uma caída entre os anos de 74 até os anos de 82, aqui começa a subir novamente. Tanto que o Brasil ultrapassa o Chile. Só que o Chile, a partir desse ano aqui, ó, de 84, você está vendo que ele teve uma alta sempre e não parou mais, né? O Brasil, aqui com aquela crise de 2014, houve uma queda brusca aqui, ó, tá vendo? Né? Enquanto que a Argentina, ela subiu, depois teve uma queda, essa queda foi a pior delas, foi em 88, 89, tá vendo aqui, ó, nessa reta aqui, até 90. Depois subiu um pouco, teve uma outra queda brusca, né, que o ápice dela foi em 2002, ó, tá vendo aqui? Ó, 2002, nessa linha aqui, ó, 2002, ela teve uma queda brusca. E depois
deu uma recuperada, tá? Viram como que é? É mais ou menos assim que a gente analisa o gráfico, tá? 2. Suponha que no decorrer de 2019, uma determinada cidade recebeu um grande número de turistas e classificou-os de acordo com a nacionalidade, conforme mostra a tabela a seguir. Então eu tenho aqui, ó, a tabela de uma cidade turística, né, 2019, que recebeu alguns estrangeiros, e aqui ela fala, né, italianos foram 31%, franceses 24%, alemães 19%, ingleses 12%, espanhóis 9% e outros mais 5%. O total de tudo tem que dar 100%, né, pessoal? De acordo com a tabela, o gráfico de setores dos turistas segundo a nacionalidade destaca as diferenças entre as percentagens com setores de diferentes cores. Dá uma olhada como que ele fez, ó. 31% italianos. Ó, ele dividiu em cores, né? Esse mais provinho aqui são os franceses, 24%. 19% são os alemães. 12% aqui, ó, os ingleses, um azul mais escuro, mais claro. E 5% é os outros, né? Que não tem nacionalidade definida. Mas é um bonito gráfico esse, né? E dá para entender bem. Existe também, pessoal, os infográficos, né? Uma forma moderna de apresentar um conjunto de dados. São os infográficos que são a junção das palavras info, informação, e gráfico, né? Que é o desenho, a imagem, a representação visual. Ou seja, um desenho ou imagem que, com o auxílio de um texto, informa sobre um assunto que não seria muito bem compreendido somente com o texto, auxiliando a compreensão do leitor. As imagens podem conter alguns tipos de gráficos. Vamos ver aqui? Para interpretar os dados informativos em um infográfico, é preciso muita atenção aos detalhes. As representações deste formato aliam ao texto uma série de atrativos visuais, né? Ter atenção ao título, ao tema e à fonte das informações são vitais para uma boa análise e interpretação, não só desse tipo de gráfico, mas todos eles, né? Nesse exemplo, olha o infográfico. O texto fala sobre a quantidade de cafeína presente em diversas bebidas, né? Olha só, então ele junta aqui uma série de desenhos, né? Veja bem aqui, ó, nessa linha aqui ele coloca o quê? O nome das bebidas, né? E aqui nós não temos aqui o eixo Y, né? O eixo Y, que seria as quantidades, né? Mas ele troca isso pelo número em cima de cada, tá vendo? Em cima de cada figura, né? É muito atrativo mesmo esse tipo de gráfico, né? E aqui ele põe todas as informações referente à cafeína em cada bebida. Ok, pessoal? Então, é mais ou menos isso, ok? Eu pus aqui o link das aulas explicativas do Centro de Mídia de São Paulo, tá? São 4 aulas que falam exatamente sobre isso que a gente acabou de ver, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu quero que vocês voltem, né, a ver esses vídeos aqui que foram dados lá nas nossas aulas da semana passada e retrasada, ok? Então, vejam os vídeos e para não ter dúvida nenhuma. Eu estou passando também um link do Google Forms, onde tem algumas questões para vocês responderem. Ok, pessoal? Então é isso por hoje. Fiquem com Deus e até semana que vem, tá?